voltei. E agora é pra ficar. Bom, se você sentiu saudade de mim, comenta, senti saudade de você, Rúbia, aqui nesse vídeo, pra saber que vocês sentiram saudade. Eu vou continuar fazendo vídeo pro YouTube, porque eu sei que eu tô sumida. Eu me cobro mais do que vocês jamais me cobrariam. Hoje eu vim falar pra vocês sobre dinheiro, viagem, ostentação. Vou contar pra vocês quanto que eu gastei, em média, na Europa. Ah, é? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aperta o botão de se inscrever, que eu posto vídeo aí quando dá. O ideal seria eu postar toda semana, mas isso acontece? Não, não acontece. Sim, minha franja tá verde neon dessa vez, porque na viagem o meu cabelo desbotou muito mais do que eu acharia que ele ia desbotar, e aí eu tive que comprar uma tinta na viagem e passar por lá mesmo. Pra quem quiser saber, eu estou usando a Fluorescent Green da Directions, que eu paguei €6,50 lá na Coexiste, e ela é verde neon. Não é muito minha vibe, porque eu gosto de um verde mais azulado, e tô encontrando várias dificuldades para fazer maquiagem com este cabelo. Mas fora do assunto do vídeo, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre quanto custou pra eu ir pra Europa. Antes de qualquer coisa, eu acho que na hora de você planejar uma viagem pra Europa, você tem que definir as suas prioridades. O que você realmente quer fazer quando você vai viajar na Europa? Você quer dar closinho numa cidade específica? Você quer ir num festival? Você quer ir pra Disney? Você quer surfar na neve nos Alpes Suíços? O que você quer fazer, meu parceiro? Essa é a hora de você decidir o que você quer. Então, é a hora de você pesquisar quais são as atrações que você gostaria de ver. Essa é a hora de sonhar, meu parceiro. Essa é a hora de sonhar, tá? Então, os meus objetivos principais nessa viagem, que é uma viagem que eu estou planejando desde 2016 e me programando financeiramente desde 2020, tá? Porque na verdade, eu tava me programando até um pouco antes, na realidade, desde 2018, 2019, financeiramente. Mas aí chegou a pandemia, eu gastei o dinheiro que eu falei, foda-se, eu não vou pagar nenhum mesmo, cansei dessa merda. Então eu acabei gastando o dinheiro que eu tava começando a guardar pra viajar pra Europa, mas aí voltei a guardar e aí deu tudo certo. Então, os meus objetivos principais dessa viagem foi ir para 2 festivais. O Amphi Festival, que aconteceu no final de semana no último final de semana de julho, e o Mera Luna, que aconteceu no segundo final de semana de agosto. Então, eu sabia que eu tinha que estar na Europa entre essas duas datas. Foi aí que eu fui vendo uma parte boa minha, né, é que eu tenho essa flexibilidade, né, eu posso simplesmente falar assim, pô, é isso, vou viajar para a Alemanha amanhã. Eu tenho essa flexibilidade por causa do meu trabalho, mas é uma coisa que você vai ter que se planejar, caso você tenha um trabalho CLT fixo, tem que planejar as férias certinho, tudo bonitinho, e ir procurando passagens todas as... Se você quer ir para outros festivais, quer ir para um show específico, quer estar em uma cidade específica num final de semana, né, que você queira, sei lá, curtir uma baladinha específica e tudo mais, tudo isso tem que ser pensado dentro da sua viagem para você definir o seu roteiro bonitinho. Eu queria muito visitar Londres, que eu nunca tinha visto, e Lisboa, tá? E aí o que eu fiz foi, eu tentei tipo planejar como se Londres fosse uma das primeiras cidades que eu visitasse, e eu queria que Lisboa fosse a última cidade que eu visitasse, porque depois dela eu já voltava direto pro Brasil e também a minha cabeça ia estar um pouco mais, né, eu já ia estar um pouco mais de saco cheio de falar inglês com todo mundo, queria falar um pouco de português, então eu me planejei para que Lisboa fosse a última cidade dessa minha viagem. Ok. Vamos falar de fato de planejamento. Agora é hora de tu botar o Google Maps para trabalhar. Agora é hora de você botar os sites tipo Decolar, Submarino Viagens, Skyscanner, Kiwi. Todos esses sites agora é a hora de você botar eles para trabalhar. Porque você precisa saber o que faz sentido fazer no seu roteiro. Se faz sentido você passar por uma cidade antes,
ou depois? O que faz sentido nesse seu roteiro, meu parceiro? Agora é a hora de você planejar. Como eu falei pra vocês, eu precisava estar em Colônia numa data específica e precisava estar em Hildesheim, na Alemanha, também numa data específica. Então eu planejei minha viagem de acordo com todas essas datas mais específicas que eu tinha. Eu cheguei no dia 21 de julho em Frankfurt e o festival, ele era dos dias... Agora eu tenho que olhar aqui no calendário porque eu não me lembro. Um minuto. Vamos lá. Tá. O festival, ele era no dia 23 e 24 de julho. Ok. Tá. Então, o festival era no dia 23 e 24, que era um sábado e um domingo de julho. Eu cheguei na Alemanha, em Frankfurt, no dia 21. E aí, no dia 21 eu cheguei, era umas 10 da manhã, só que eu esperei a Verônica pra ir pra nossa cidade, que a gente ia pra Colônia. Então, eu só, realmente me assentei no dia 22, que era um dia antes do festival. Aproveitei esse dia 22, que é um dia antes do festival, pra dar uma turistada na cidade, ficar 500 anos olhando pra Catedral de Colônia, porque é isso que eu faço quando eu tô em Colônia, e comprar imã, e fazer umas comprinhas besta, e enfim. Foi isso que eu aproveitei pra fazer enquanto eu estava na cidade. Mas eu me dei um dia pra descansar, pra não chegar e ir direto no festival e, não aproveitar a cidade, ficar cansado e tudo mais. Então o planejamento, ele é importante. Eu também sabia e queria ir para Londres. Então eu me planejei para que Londres fosse a segunda cidade que eu fosse depois de ter passado por Colônia. Tudo isso foi planejamento. Então você vai ter que pegar, você vai ter que abrir lá o Google Maps, olhar as rotas, olhar onde fica cada cidade pela qual você quer passar e ver se vale a pena você ir de ônibus, dá pra ir de metrô também. Se vale a pena você ir de ônibus, trem ou avião para cada uma dessas cidades. Você vai ter que pesquisar, gata, vai ter que trabalhar. Se você quer que eu faça isso por você, você vai ter que me pagar. Que já foi estressante planejar a minha. Tá me entendendo? Já foi muito estressante planejar a minha. Você vai ter que saber como vai funcionar o deslocamento por cada cidade que você vai passar, até para você saber quanto tempo é válido você ficar em cada cidade que você vai passar. Para deslocamento, lembrando que na Europa a gente tem 3 tipos de deslocamento, né? Exceto por carro. Se você não dirige como eu, você vai ter que cogitar um desses 3, que é trem, que a questão ferroviária na Europa, ela é muito bem desenvolvida. Você pode ir para outro país de trem tranquilamente, né? Avião. Para avião a gente tem as companhias que são mais caras, né? Que é as companhias que a gente já conhece, que você vai do Brasil para a Europa com essas companhias. Mas você também tem as companhias low cost. E tem que ficar de olho nessas low cost, porque essas low cost elas são complicadas. Eu já vou explicar por quê. E também tem o busão. Eu usei busão nessa viagem uma vez só, que foi para me deslocar de Frankfurt para Colônia, porque a Verônica comprou a passagem de trem errada. Podia errar. Então a gente teve que pegar um ônibus meio que de última hora aí. Mas grande parte dessa viagem eu me desloquei de trem e alguns trechos só que eu fiz de avião, porque compensava fazer de avião mais do que compensava ir de trem, porque eu economizava bastante dinheiro e tinha um trecho que não rolava ir de trem, porque era muito caro e ia me dar, enfim, muito tempo. Não rolava, tá? Então, os trechos que eu fiz de avião nessa viagem foi de Colônia, que fica na cidade, que fica no leste da Alemanha, próximo a Amsterdã. Não, desculpa. Colônia fica no oeste da Alemanha, próximo ali a Amsterdã, Bruxelas e tudo mais. E de Colônia para Londres, eu fiz esse trecho de avião. E foi um rolê, mas eu já explico. E também o trecho Berlim-Lisboa, porque eu tava lá em cima e eu tive que ir lá pra baixo. Então eu acabei fazendo esse trecho também de avião, porque definitivamente de trem simplesmente não existe um trem direto de Berlim pra Lisboa. Por isso que você tem que ter o Google Maps aberto, tá? Pra você, realmente dar uma olhada na distância, se compensa e tudo mais. Vamos falar um pouquinho, antes de eu falar, dos meus lugares favoritos pra viagem, pra ver passagem, essas coisas, queria falar pra vocês um pouquinho do cacete
de agulha que tá sendo voar no verão na Europa. O que tá acontecendo? Por causa da pandemia, rolou uma demissão em massa, tá certo? Então eles estão com poucos funcionários. Isso é um grandíssimo problema, porque os aeroportos estão com filas gigantescas. Tá me entendendo? Então assim, voltando do Amphi Festival, eu tava super ansiosa, tava super nervosa. E o meu voo de Londres, de Colônia pra Londres, ele era às 6h50 da manhã. O cara do hostel falou assim, chega muito mais cedo, porque as filas para a segurança estão gigantes. E meu amigo, elas estavam mesmo. Então eu cheguei no aeroporto às 3 horas da manhã, sendo que o meu voo era quase 7. Deu tudo certo, mas se eu tivesse atrasado um pouquinho assim, ó, provavelmente eu teria perdido meu voo. Então tá nesse nível, tá caótico mesmo o bagulho, tá? Então, companhias low cost, elas têm os seus... Não é perfeito, não é maravilhoso, tipo, os caras não vão te dar lanchinho pra você comer, tá ligado? Então, as companhias low cost que eu falo aqui desse vídeo, que são as low cost dentro da Europa, são Ryanair e EasyJet. E acho que era Europa também. Eu não me lembro de mais nenhuma outra, enfim, mas enfim, tem essas que são low cost, né? E aí, meu bem, não tem mimo, mas faz o trabalho, entendeu? Cheguei lá bonitinho em Londres, deu tudo certo no final e foi show de bolas. Mas você tem que ficar de olho nisso também. E outra coisa com companhias low cost dentro da Europa é que assim, os caras são muito filho da puta com questão de mala, tá? Então assim, normalmente eles sempre vão aconselhar que você, tipo, viaje só com a sua própria mala de mão, que tem que ter até 10 quilos e tem que respeitar as dimensões lá deles. Então ela tem que ter até 10 quilos. Se tiver mais que 10 quilos, você vai pagar excesso de bagagem, minha amiga. Então presta atenção. Tá me entendendo? E se você quiser levar bagagem de porão, você vai ter que pagar um pouco a mais. Na verdade, bastante a mais, basicamente quase mais da metade do valor do voo em si. Então, é um negócio pra você prestar atenção, tá me entendendo? E tem que ser até 20 quilos. 20, não é 23, é 20. Se passar de 20, vai ter que pagar excesso de bagagem. Então, presta atenção que os caras é chato, tá me entendendo? Os caras é muito chato com isso, tá? Essa foi a minha experiência com companhias low cost. Pra se deslocar de trem dentro da Europa, você pode levar basicamente, acho que tipo, se eu não me engano, até 2 malas e o peso que for. Você pode ir o peso que você quiser, desde que você consiga carregar sozinho. Ninguém vai carregar sua mala por você. Então, desde que você consiga carregar sozinho, você pode levar qualquer peso. E assim, trem é muito superior pra você se deslocar dentro da Europa. Nossa, trem é uma maravilha, cara. Porque as estações de trem, elas são muito bem localizadas, elas sempre tão fácil acesso ao metrô, ao centro da cidade. Então é assim, sensacional se deslocar por trem dentro da Europa. Então recomendo muito, presta atenção. Pá, pá, pá. Ok, vamos lá. Sites e como buscar voos e passagens de avião, de trem, hospedagem, todas essas coisas. Vamos falar primeiramente de passagens de avião. Tá? Eu tenho alguns sites que eu vivo pesquisando. Eu pesquiso passagem de avião pelo menos uma vez por dia. E eu sinto zero culpa por isso, tá? Porque assim, os preços variam muito. E dependendo de onde você olha, dependendo do site onde você olha, você consegue pegar, tipo, uns preços bons demais. Eles variam muito, tá? Então, assim, vou falar primeiro dos 2 sites que eu gosto muito pra ver datas aproximadas e preços. Então, as datas mais baratas e os preços mais baratos eu vejo nesses 2 lugares, que é o Kiwi e o Skyscanner. O Kiwi ele é um pouco sketchy, mas ele dá certo. Porque às vezes você não sabe exatamente por onde você quer entrar, por onde você quer sair, e o Kiwi te mostra o destino mais barato. Então ele é muito bom por causa disso. Então se você quiser tipo, entrar por qualquer lugar dentro da Europa, mas você só quer entrar e pagar barato no voo, o Kiwi é o seu lugar. O Skyscanner, por outro lado, ele é muito bom porque ele te mostra as datas aproximadas no mês onde você quer ir.
Então ele pode te mostrar o mês mais barato, se você quiser o mês mais barato. Mas ele também pode te mostrar os dias mais baratos dentro daquele mês que você quer. Então, se você quer ir num mês e voltar no outro, você pode escolher lá tudo bonitinho. Então, eu gosto muito do Skyscanner. E foi pelo Skyscanner onde eu comprei a minha passagem do voo de Londres, de Colônia para Londres. Foi lá onde eu comprei. Mas eu gosto de dar uma analisada no Skyscanner para ver que dia que é mais barato eu viajar de fato, né? Então é muito bom por causa disso. Infelizmente, essa mulher não é patrocinada por 1, 2, 3 milhas, por Max Milhas, por caralho milhas. Então, e eu tenho menos zero experiência com milhas, pois não tenho cartão de crédito. Então, para comprar minha passagem do Brasil para a Europa, lembrando que eu fui de São Paulo, Guarulhos, até Frankfurt, de Lufthansa, e eu paguei R$4.000 na minha passagem. Essa passagem foi ida São Paulo, Frankfurt, e volta Lisboa, Frankfurt, São Paulo, tá? Então, algo para você ficar de olho aí, São Paulo, Frankfurt, tá? E eu comprei ela pelo Decolar, e eu adoro o Decolar. Gosto muito do Decolar pelo seguinte: enquanto nesses outros sites que eu falei você tem que pagar com cartão de crédito, e nem sempre a gente vai ter R$4.000 de limite de cartão de crédito. Eu, por exemplo, não tenho não, né? Ex-nome sujo. Gente, minha dívida caducou, por isso que eu tô com o nome limpo agora, tá? Por isso que eu tenho cartão de crédito agora. Mas então, vamos lá. Mas o Decolar, ele facilita muito as questões de pagamento. Então você pode pagar via Pix, você pode pagar por boleto parcelado. Boleto parcelado é um sabor. Pagar por boleto parcelado é um sabor. Tá entendendo? Então você pode pagar. Então é mais fácil de pagar caso você seja brasileiro, não tenha tantos tutus, né? E quando você finaliza essas viagens, você também acumula uns pontos na Decolar. Então eu comprei a minha passagem de Frankfurt, né? Eu comprei a minha passagem de ingresso na Europa no Decolar, depois que eu vi, tipo, quais são os melhores dias para viajar, eu comprei a passagem. E também a minha passagem de Berlim para Lisboa eu também comprei no Decolar. A passagem de ida para a Europa, né, a de Frankfurt, eu paguei pelo Pix. E a passagem de Berlim para Lisboa eu ainda estou pagando no boleto parcelado. Obrigada, Cor, pelos mimos. Eu gosto muito do Decolar, eu vou falar muito bem do Decolar, porque eu acho que o Decolar facilita muito para quem não tem cartão de crédito. As pessoas dizem que a melhor época para você comprar passagem de avião é 58, 56 ou 56 dias antes de você de fato viajar, tá? Então, assim, eu sou ansiosa. Acho muito em cima da hora comprar 58, 56 dias antes. Então, assim, a minha viagem ela era em julho, eu comprei as passagens em abril e eu paguei R$4.000. Eu achei que tava muito que bom. Muito que bem. Muito bem, tá? Mas se você é porra louca e quiser esperar, fique à vontade. Eu viajei em época de temporada alta também, o que é importante ressaltar. Então, nessa época de temporada alta é quando você tem que procurar muito mais, porque é verão na Europa, todo mundo viaja pra Europa no verão. Ou se todo mundo e as pessoas dentro da Europa viajam dentro da Europa e aí é tudo muito cheio, muito lotado. Então, é um negócio que você tem que prestar atenção, tá? E outra coisa, às vezes, o voo mais barato é aquele voo que só tem bagagem de mão. Aí quando você chega no aeroporto com a sua mala de 20... Quando você chega no aeroporto com a sua mala M, você vai ter uma surpresa. Porque você vai ter que pagar pela sua bagagem a mais que você não pagou na hora de comprar o voo. Então presta atenção que isso é importante, tá? Lembrando que para viajar você pode viajar com uma mala de até 23 quilos. Se você tá despachando mala é até 23 quilos. E às vezes o que acontece é o seguinte, quando você tá carregando duas malas, que foi o meu caso mais pra perto do final da viagem, porque eu sabia que minha mala ia exceder os 23 quilos, o que excedeu. Aí eu comprei uma mala na Primark, levei como minha mala de mão e distribuí bem o peso entre as duas malas. Às vezes eles vão pedir pra você despachar a sua mala menor.
porque às vezes o voo tá muito cheio de bagagem de mão, então às vezes eles pedem pra você despachar. Eu despachei. Nas 2 oportunidades que tive, despachei e não deu BO nenhum. Mas pode dar. Então é um negócio que você tem que ficar de olho também, tá? Agora eu vou falar sobre passagem de trem. Dentro da Europa, no caso, né? Passagem de trem é um negócio que complica um pouquinho, porque se você tá se planejando muito à frente, às vezes eles não mostram as passagens de trem. Então, o que eu percebi é que se você compra com bastante antecedência, com 2 meses de antecedência, os preços eles são basicamente a mesma coisa, tudo meio que tabelado. Então, você pode comprar sua passagem de trem com até 2 meses de antecedência e conseguir um preço legal. Passou dos 2 meses, quando tá com menos de 1 mês ali, já começa a ficar bem mais caro. Mas aí, se você tá vendo os preços das passagens de trem com muita antecedência, como eu falei, o preço é tabelado. Então, não é necessariamente um problema, já que o preço é tabelado. Por quê? Aquele preço que você tá vendo, mesmo se você colocar uma data um pouco antes, um pouco depois, um pouco antes, né? Então, vamos supor que eu viajo daqui a 1 ano. Aí eu vou lá e coloco uma data para daqui 4 meses para ver quanto que custa a passagem. Daqui a 1 ano, provavelmente ela vai estar custando, faltando uns 4 meses ou uns 2 meses para você de fato viajar, provavelmente vai estar custando a mesma coisa, tá? E como eu falei para vocês, viajar de trem pela Europa é muito fácil. É muito bom viajar de trem. Porque tem é só benefício, na real. Você não precisa carregar mala. Você pode carregar a mala do peso que você quiser. Você vai estar basicamente no centrão da cidade onde você vai chegar. Faça acesso a trem, faça acesso a metrô, entendeu? Pra mim, só benefícios viajar de trem, cara. É um pouco mais caro que busão e dependendo de onde você vai, é um pouco mais caro que avião também. Mas você chega Sabe que quando você chega no trem? Na estação de trem? Se você tá pegando, tipo, trem de Londres, trem internacional de Londres, você chega com 1h30 de antecedência. Se você tá pegando ali dentro da Europa mesmo, como foi o caso que eu peguei de Paris para Amsterdã, por exemplo, eu cheguei lá 1 hora antes. Cheguei lá, mas podia ter chegado com 30, 20 minutos de antecedência, tá ligado? É muito fácil viajar de trem pela Europa. Então eu recomendo pra cacete, meu parceiro, pra cacete. Eu precisei chegar com 1h30 de antecedência na estação de trem de Londres, porque na estação de trem de Londres você precisa passar por imigração, tá? Então você chega lá, tem que passar pela imigração e pela segurança. Se você tá dentro da Europa, você não precisa passar por imigração, você não precisa passar por segurança. É um sabor, entendeu? É um gostoso. E o trem é super estável, você vai, tira uma sonequinha, vai bem bonita, menina, pá. É muito gostoso viajar de trem. Recomendo horrores, tá? Então é isso. Os sites que eu gosto muito de ver passagem de trem é o Rail Europe e o Trainline. Também tem... como é que é o nome? Deixa eu ver o nome aqui. Também tem um passe que você pode... Qual é que é o nome do passe? Tem também um passe que você pode comprar que eu viajei muito de trem e eu não achei que compensava, sendo honesta com vocês. Porque você pode comprar um passe chamado Eurail, que você pode viajar determinadas vezes dentro da Europa, né, num espaço de tempo, comprando esse passe. Mas assim, eu fiz a conta de todas as passagens de trem que eu ia... Eu somei todas as passagens de trem e não valia a pena comprar o Eurail. Mas dependendo se você vai viajar muito, talvez compense pra você, tá? Mas é bem interessante esse Eurail, tá? Só pra você saber. E aí você tem que... você paga tipo um valor fixo, às vezes é 200 euros, 300. Você só reserva seu assento. Às vezes você tem que pagar um pouco a mais, eu acho que foi aí que eu vi que não compensou. Então, por exemplo, eu tava vendo o trecho de Londres pra Paris que eu ia fazer de Eurostar. Ai, é um sabor fazer. Eu sei, é um sabor fazer porque você passa por debaixo do Canal da Mancha, assim. Passa por debaixo do mar pra fazer o trecho. É muito sabor. Enfim. E esse Eurostar, ele sai de hora em hora. Quando você compra esse passe, o Eurail,
você compra o passe, tudo bonitinho, e às vezes você não precisa pagar nada para fazer uma viagem de trem, só realmente reservar os seus assentos. Mas, às vezes você tem que pagar um pouco a mais. Eu acho que foi aí nessa conta de pagar um pouco a mais que eu vi que não compensava, era melhor eu comprar os passes ao vivo, porque, enfim. Eu acho que eu fiz umas 4 ou 5 viagens de trem. Se eu tivesse feito 5 para mais, talvez compensava. Mas como eu não fiz mais 5, não compensou muito não. Avisam, como eu falei pra vocês, se você chegar com meia hora, 40 minutos de antecedência, você fica lá bonitinho esperando. E aí eles avisam em qual plataforma o seu trem vai chegar, em que hora ele vai chegar, num painel que tem ali na frente. É bem bonitinho, bem de boa, tranquilo. 10 minutos ou 20 minutos antes do trem chegar. Sites onde eu vejo hospedagem. Eu basicamente só fecho hospedagem pelo Booking.com, tá? Mas, às vezes você olha... Às vezes o que eu gosto de fazer é olhar as hospedagens no Booking.com, ver se tem alguma coisa que me apetece. E às vezes o que acontece é que quando você fecha a hospedagem que você está interessado no site da hospedagem, às vezes eles te dão desconto, às vezes te dão café da manhã de graça. Então, às vezes é muito legal você fechar, ver o hotel que você está interessado e talvez ir no site do hotel e ver se você consegue fechar por lá. Também tem o Airbnb para quem quiser ficar em casinha, mas a gente não precisou alugar Airbnb, a gente foi tudo só pelo Booking mesmo. Mas veja o Airbnb, porque às vezes o Airbnb ele parece ser uma boa escolha, mas eu acho que ele é uma boa escolha a longo prazo. Então, o Airbnb ele vai valer a pena se você ficar, tipo, mais de uma semana, 2, 3 semanas num lugar, se você quer ter aquela experiência de quem tá morando no lugar, aí o Airbnb vale a pena. Fora isso, Booking.com faz o trabalho. Agora a gente vai falar de dinheiro. Dinheiro! Money. Vamos falar de money. Drop some money. Dropping on my money. Vamos falar de dinheiro. Tá bom. Viu passagem de hospedagem de avião, viu passagem de hospedagem de trem, não comprou nada ainda, eu espero. Porque agora a gente vai botar tudo no papel. Você vai pegar teu papel, tua caneta, tua calculadora, teu conversor de moedas e agora você vai botar essa cachorra pra trabalhar, minha filha. Tá me entendendo? Então vamos lá. Agora você já tem estimativa de passagem de avião e trem, você já tem estimativa de hospedagem, você já tem estimativa de quantos dias você quer ficar em cada lugar. Agora é hora de botar a cabeça pra trabalhar. Então vamos lá. Você vai viajar pra fora e principalmente viajar para os Estados Unidos, Europa, essas coisas, ele é uma decisão financeira muito complexa. Muito complexa. Vocês não têm noção do quanto eu fiquei pirando pra fazer essa viagem? Quando eu fiquei surtando. Porque eu não queria que acontecesse a mesma coisa que aconteceu na minha outra viagem quando eu fui pra Europa. Que foi... eu paguei as hospedagens no ato, então o dinheiro que eu tinha guardado era também o dinheiro que eu tinha levado pra Europa era o dinheiro que eu ia usar pra basicamente tudo. Então era o dinheiro que eu ia usar pra compra, era o dinheiro que eu ia usar pra comer, era o dinheiro que eu ia usar pra me transportar, era o dinheiro que eu ia usar pra dormir nos lugares. Então isso não foi legal, porque era todo o dinheiro que eu tinha. Se eu perdesse aquele dinheiro, pau no meu toba. Eu não ia ter lugar onde dormir, não ia ter onde comer, não ia ter onde fazer nada. Então, é por isso que eu tô pedindo agora é a hora de botar no papel e na caneta. Por quê? Tudo tem que ser calculado com muito cuidado pra você não perder todo o seu dinheiro logo no começo da viagem, tá? Então, eu seriamente recomendo que você pague todas as passagens e hospedagens. Todas as passagens que eu digo, passagens grandes, né? Passagem de uma cidade para outra, passagem de avião. Eu recomendo que você pague isso com antecedência, que você não inclua isso dentro do seu dinheiro de viagem, tá? Porque senão vai acontecer com você que nem aconteceu comigo, que eu tava no limite, eu tava basicamente no limite, tá? Então eu não podia me dar o luxo de gastar, de comprar alguma coisa sem ter medo de que acontecesse alguma coisa, enfim, me fudesse. Porque eu tava sem cartão de crédito e eu tava só com o dinheiro vivo na outra viagem. Nessa viagem eu já fui muito melhor preparada. A minha estimativa diária de gasto foi 45 euros por dia. Foi isso que eu gastei na viagem. Eu podia gastar 45 euros por dia com o que eu quisesse. Nos dias que eu não gastava esses 45 euros por dia, que venhamos e convenhamos,
foi grande parte dos dias, né? Porque já, meu. Nos dias que eu não gastava esse dinheiro, sobrava dinheiro pra fazer comprinha, eu podia comprar. Eu realizei tanto sonho nessa viagem, eu fui tão, tipo, ai, belíssima e tudo mais. Então, a minha estimativa foi essa, e eu acho que é uma boa estimativa pra você que tá viajando sozinho. 40/45 euros é uma boa estimativa pra transporte, comida e comprinhas. Hospedagem, todas essas coisas, você vai ter que adicionar se você colocar, né, nessa estimativa. É bom você adicionar a hospedagem também, porque 45 euros por dia é o ideal, na minha opinião. Você pode, se você tiver aceitando, você pode colocar uns 5 euros a mais e gastar 50 por dia e tudo mais, enfim. Mas tem muita coisa que eu acabei economizando nesse meio termo. Na Alemanha eu economizei muita grana com transporte, porque eles tinham um passe de 9 euros. Esse passe de 9 euros permitia que você pegasse trem pela Alemanha inteira, exceto os trens de alta velocidade, que é o ICE. Meu parceiro. E não só trem, também ônibus. Trem intermunicipal. Tudo por 9 euros por mês. Meu parceiro, o tanto que eu economizei na Alemanha com transporte por causa desta caralha deste passe. Nossa senhora! E eles fizeram essa promoção pra, tipo... Eles fizeram essa promoção pro verão mesmo. E eu economizei muito dinheiro com transporte nesse aspecto. Em Londres eu andei bastante, eu peguei eu peguei bastante transporte em Londres, mas eu também andava bastante. Em Paris eu também andei bastante, eu só realmente peguei, tipo, muito transporte em Paris em um dia, que foi o dia que eu resolvi turistar. Então, em turistando, a gente vai lá, pega, passa, blá, blá, blá. Enfim, aí eu paguei bastante transporte. Em Lisboa, eu gastei um dia com Uber. Um dia. Não gastei nem com o transporte público da cidade, foi um dia com Uber. Até porque eu fiquei pouco tempo em Lisboa, né? E a Joana me ajudou muito também, que a Joana me levava de carro pra cima e pra baixo, ela e o Thiago. A Joana que eu tô falando é a Joana China, tá, gente? Enfim. Então, você entende que eu economizei bastante com transporte? Isso foi um benefício especial pra mim, tá? Eu também economizei bastante com café da manhã em alguns lugares, porque tinha no hostel o café da manhã tava incluso, então eu comia pra caralho. Pra só almojantar depois, entendeu? E aí nem sempre o almojanta era restaurante caro. Às vezes eu comprava comida de mercado, foda-se. Formas que você vai conseguir economizar esse dinheiro que você se ralou né? Esses euros que você ralou de pegar pegando hostels e hotéis com café da manhã incluso, né? De preferência um bifezinho pra você comer bastante, voltar bem. Comprar comida de mercado também é uma forma de você economizar o seu dinheiro. Andar bastante. Ande bastante. Assim, o que você puder evitar de transporte público, evite. Mas assim, se for inevitável, tudo bem. Mas assim, andar é uma escolha, tá bom? E, sei lá, eu não preciso comer em restaurante todos os dias na viagem. Apesar que em Paris eu fiquei 4 dias em Paris. Nos 4 dias que eu fiquei em Paris, eu comi em restaurante chique, assim, 2. Paguei 15 euros no menu. 15 euros é menos 15 dos meus 45 por dia que eu estava gastando, né? Que eu estava almejando gastar. Foi ótimo, topíssimo, belíssima. Ainda sobra 30 euros pra fazer o que eu quiser, entendeu? Pra eu gastar com transporte, tomar uns drinks, quem sabe, não é mesmo? Então existem formas de você economizar, gente. Não precisa viver uma vida de rainha todos os dias da sua viagem. É só você fazer as pessoas pensarem que você tá vivendo uma vida de rainha todos os dias da viagem, entendeu? Entendeu a lógica? Vamos converter aí, vamos converter esses 45 euros por dia? Esses 45 euros por dia dão 280 reais por dia, tá? Se você converter aí. Eu sempre uso o aplicativo da Confidence Câmbio pra converter as coisas. Falei pra vocês, deu quanto? 280 por dia, certo? Certo. Multiplicando
pelos 29 dias que eu fiquei na Europa, dá 8 mil reais. Só de gasto diário, né? Porque afinal o euro tá 5 reais. Eu lembro que da outra vez eu gastei 8 mil reais na viagem inteira, mas aí eu também não viajei com tanto conforto como eu gostaria. Mas assim, 8 mil pra gasto diário. Eu ainda comprei, eu fui pra várias cidades, então, né, cada passagem era R$1.000, tá ligado? Eu comprei 2 festivais, cara, entendeu? R$1.000 também. Mas eu fiquei 30 fucking dias. Se você vai ficar um pouco menos, se você vai ficar uma semana, é 2 mil. Se você vai ficar 2 semanas, é 4 mil. Entendeu? Dá uma variada, tá? Então dá uma aliviada um pouco, na minha opinião. Então fica a dica. Agora a gente vai falar sobre um negócio que me assusta muito como uma mulher negra brasileira, que é imigração, alfândega e coisas que me assustam no geral. Isso me assusta muito, cara. Eu morro de medo de imigração e alfândega e logo eu já vou explicar por quê, porque eu já passei por umas histórias de horror em imigração e alfândega, então cara, nossa, me enfia em 500 mil avião, que eu vou de boa, não tenho ansiedade nenhuma quando eu tô no avião. Mas quando eu penso que chegando lá tem que passar pela imigração, o cu já pisca. Porque a imigração pra mim é realmente muito assustador, tá? Pra entrar em... Uma coisa que eu queria deixar clara aqui, que não sei, né? Porque uma pessoa me perguntou e eu fiquei, gente, como assim? Pra você entrar em qualquer... Em grande parte, não em qualquer, mas em grande parte dos países da Europa, que eu saiba, como turista, você só precisa ter o seu passaporte brasileiro. O que é o passaporte brasileiro? É um documento que é tipo o seu RG, que você vai levar pra fora do país, se você não está dentro dos países do Mercosul. Se você está dentro dos países do Mercosul, só seu RG dá conta. Mas é um documento que você tem que levar para qualquer lugar onde você vai, estando fora do país. É um documento importantíssimo, ele tem uma importância tanto quanto seu RG ou sua CNH, e ele é direito de todo brasileiro nato de tirar. Então você vai lá, entra no site da Polícia Federal, agenda para tirar o seu passaporte. Se eu não me engano, para tirar o passaporte é R$180 e o passaporte ele tem validade de 10 anos, tá? Quando eu tirei pela primeira vez, ele tinha validade de só 5 anos, que era uma merda, não sei porque que eles fizeram isso. Mas enfim, tinha validade só de 5 anos. Agora tem validade de 10 anos, que é muito legal. Então eu tirei o meu em 2020. Ai, janeiro de 2020, mal sabia eu que tinha um apocalipse chegando chamado Covid-19, né? Mas enfim, tirei em janeiro de 2020, o meu vale até 2030, janeiro de 2030. Ok? Importantíssimo, tá? Então, o passaporte é um documento que você tira, importantíssimo, e você precisa dele pra viajar pra qualquer país pra fora do Brasil, tá? Mas você não precisa nada além disso. Então você não precisa de visto como você precisa para os Estados Unidos, para o Japão, para a China. Você não vai precisar de visto para viajar em grande parte dos países da Europa que estão dentro do Tratado de Schengen. Eu acho que é esse o tratado, vou deixar aqui na tela. Porque o Brasil é um país muito diplomático com esses países, exceto pelo, né, se a gente for levar em consideração que a gente, né, nosso governante é um merda atualmente, mas assim, o Brasil é um país muito diplomático, então a gente nunca teve grandes problemas do nível de precisar de visto para entrar em algum país dentro da Europa que estão dentro do Tratado de Schengen. Isso está incluso o Reino Unido também. Se eu não me engano, a partir de uma certa data do ano que vem, para entrar no Reino Unido, você vai precisar de uma autorização eletrônica, algo assim. Mas enfim, não precisa. Mas você acha que só seu passaporte brasileiro vai garantir a sua entrada na Europa, meu bem? Você tá muito enganado. Porque toda vez que você entra na Europa, né? Toda vez que um brasileiro vai entrar na Europa, esse brasileiro precisa passar por um lugar chamado imigração. E a imigração nada mais é do que você entrar numa filinha e aí tem os oficiais nas cabines, né, os policiais nas cabines, e os policiais eles vão fazer perguntas pra você. E se você não responder algumas dessas perguntas do jeito que eles gostariam, eles podem te mandar de volta. Então todos os seus sonhos de viagem, fudeu, meu parceiro, tá me entendendo?
Então eu vou falar pra vocês. Vou falar pra vocês mais ou menos as perguntas que eles fazem. Eles perguntam: o que você tá fazendo? Por quanto tempo você vai ficar? Se você conhece alguém? Quantos dias você vai ficar, né? Quanto tempo? O que você faz no Brasil? Se você conhece alguém e se você tá viajando sozinho. Se você estiver viajando com a família, você vai passar nessa cabine de entrevista com a sua família. Se você tá viajando com marido, enfim, mesma coisa, você também vai passar junto com eles. Agora, no meu caso, eu entrei na Europa sozinha e a Verônica só ia entrar depois de mim, então quando perguntaram se eu estava viajando sozinha, eu disse que eu estava viajando com uma amiga, mas ela ainda ia chegar em outro voo, tá? Então foi isso que eu disse. No meu caso, na entrevista, a oficial perguntou quanto tempo eu ia ficar, quais cidades eu ia passar, pediu comprovantes de hospedagem, com quem eu estava viajando, perguntou se eu viajava sozinha e perguntou quanto dinheiro eu tinha. E não só isso, perguntou também, pediu pra ver o meu dinheiro em dinheiros. Então, foi por causa disso que eu levei 1.000 euros em cash pra ela, tá? É importante você levar mais ou menos a quantia diária de quanto tempo você vai ficar, como eu falei pra vocês, 40 euros por dia em dinheiro vivo, tá? Ela perguntou quanto dinheiro eu tinha, eu falei também que eu tinha cartões de crédito, é importante você falar isso, porque aí, né, enfim. Mas dentro da Alemanha, eles usam 90% das coisas que eles usam aí em dinheiro, então foi bom eu ter levado a quantia, foi bom eu ter mostrado pra mulher, porque a partir do momento que ela viu o meu dinheiro, ela falou, não, essa mina tá vindo aqui só pra viajar mesmo, não tá vindo aqui pra tentar imigrar ilegal, que infelizmente é a fama que muitos brasileiros têm, né, de tentar imigrar ilegal em países da Europa. Então, a partir do momento que ela viu meu dinheiro, ela me deixou entrar. Ok? Ok. Então é importantíssimo a gente falar isso. Não dê meias respostas, não responda nada que possa te comprometer, seja sucinto e objetivo na hora de fazer. Eu já me ferrei muito não, mas eu me ferrei uma vez por ter feito a entrevista na imigração e não ter respondido direito. Tenha todos os comprovantes que você puder e os que você não puder também, tá? Então, tenha comprovante de trabalho, tenha comprovante de bens no Brasil, tenha comprovante de todas as hospedagens, tenha comprovante de passagem de ida e volta, tenha comprovante de todos os traslados que você vai fazer pela Europa. Se você vai ficar na casa de um amigo, também tenha uma carta convite, é importantíssimo, essa carta convite é essencial. Eu fiquei na casa de uma amiga, mas não me pediram a carta convite porque eu tinha várias outras hospedagens e vários outros lugares que eu ia ficar antes de passar na casa dessa minha amiga. Mas toda comprovação que você puder ter, tenha. Ok? Ok. Porque eu já passei por 2 terrores. Eu passei por um terror quando eu viajei para os Estados Unidos, acho que foi tipo a última vez que eu viajei para os Estados Unidos a trabalho. Tipo, me perguntaram um monte de coisa e foi horrível. Eu me senti como se eu tivesse real, tipo, eu me senti como uma criminosa, de fato, assim, me senti real como uma criminosa. E também quando eu viajei pro Canadá, eu também me lasquei na imigração, porque eu não tinha dormido direito, meus olhos estavam vermelhos e o cara achou que eu tava indo lá pra usar droga, porque o Canadá é super liberal por causa disso. Então assim, vá arrumadinho, se tiver tatuagem, eles não têm muito preconceito, mas cobre, só pra garantir, dependendo da tatuagem onde você tem. Se você tiver tatuado na mão, não cobre, mas sim, vá com uma carinha decente. Eu passei uma leve maquiagem, né, quando eu saí do voo, fui com uma cara mais de acordada, pra ninguém achar nada, enfim, fui com uma roupinha mais arrumada, tipo, principalmente brasileiro, né? É sempre bom a gente garantir, sempre bom a gente estar limpo, arrumado, bonitinho, ser o mais sucinto e o mais certinho possível quando se trata de imigração, tá? Não passe pelos mesmos nervosos que eu já passei. Ela me perguntou um monte de coisa, eu fiquei um pouco nervosa, vou ser honesta com vocês, porque a imigração, de uma forma geral, me deixa nervosa. Mas deu tudo certo no final, a partir do momento que ela viu meu dinheiro, ela me deixou entrar, ela falou, tem tudo que eu preciso, pode entrar.
Ai, bom, meu passaporte. Meu passaporte tá super carimbado, agora que eu passei por vários lugares na Europa. Enfim, é isso, tá? Levem também comprovante de vacinação da Covid, apesar que, assim, nessa questão brasileira tem uma fama muito boa lá fora, porque a gente tá triplamente vacinado, agora a gente pode vacinar pra quarta dose também, se a gente quiser, inclusive eu vou vacinar pra quarta dose. Se vacine, sempre bom. Mas me pediram só uma vez durante a minha viagem, que foi na imigração que eu tava passando pra pegar o trem Eurostar de Londres pra Paris. Aí me pediram comprovante de vacinação. Mas no restante da Europa ninguém pediu nada, foi de boa. Ninguém pediu, então... Tenha seus documentos certinho, comprovante de trabalho, comprovante de bens aqui no Brasil, seja o mais, certinho possível. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Ok? Ok, então. Então, essas são minhas dicas no geral sobre como viajar para a Europa de forma tranquila, sobre como pesquisar, como se planejar e tudo mais. Sobre a minha experiência na Europa, se vocês quiserem, eu acho que eu vou fazer um vídeo de maquiagem, eu vou contando pra vocês a minha experiência, porque tem muita coisa pra ser dita ainda, afinal eu fiquei um mês na Europa, eu realmente realizei meus sonhos viajando por um mês pela Europa. Eu queria isso fazia muito tempo. E agora eu posso ficar tranquilo, de boa, em paz. Porque eu realizei todos os sonhos que eu queria ter realizado. Comprei 2 botinhas maravilhosas. Comprei um vestido de látex. Ai, que delícia. Fui em 2 festivais, vi um monte de banda que eu gosto. Vi um show de uma banda separado também que eu gosto. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. E o que eu puder adiantar e facilitar pra vocês, eu tô aqui fazendo isso agora. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não deixa de se inscrever se você ainda não é inscrito nesse canal. Eu sei que o vídeo ficou gigantesco, mas é que tem muita coisa pra falar e você sabe. Eu tenho lua em gêmeos, eu falo demais, tá bom? Mas muito obrigada mesmo assim por ter assistido esse vídeo até o final. Até a próxima e tchau!